Vamos lá. Tudo bom, dona Cristina? E aí, Gabi? Deixa eu... Vamos lá. Flavinho, você consegue pedir para entrar aí? Eu não sou muito bom nessas coisas, não. Aqui. Fala, meu nobre, tudo bom com você? Tudo bem, e você? Que privilégio imenso poder falar com você. Eu tô ótimo. Tenho que confessar que eu tô um pouco nervoso em estar falando com você. Fica Para mim é tranquilo. um privilégio muito grande estar falando com você. Você é uma pessoa que eu admiro pra caramba desde os primeiros dias lá no Preto Vamos Subir. E eu queria estar tendo esse privilégio de estar te entrevistando um pouco e estar conversando um pouco mais sobre sua carreira, que desde que eu fiquei sabendo desde os primeiros dias me chamou muita atenção. E Flavinho, eu sei que seu tempo ele é muito corrido, então primeiramente muito obrigado de coração mesmo pela sua disponibilidade, pelos tempos que você deixou de estar com sua família e estar aqui conosco. E nesse momento, Flavinho, eu queria saber, em talvez 2 minutos, 1 minuto, quem é Flávio? Quem é Flávio Generoso Valiati? Show! Primeiro, obrigado pelo convite. Eu que estou super feliz de estar aqui com você, Marcos. É super rápido, tá? Não vou nem precisar de 1 minuto. O Flávio, antes de tudo, profissionalmente, ele é pai, ele é marido, ele é um cara que tem princípios e valores muito bem definidos. Esses princípios, esses valores, eles guiam as minhas decisões no dia a dia. E falando profissionalmente, né? Eu estou como líder de educação no Zoom, sou fundador do Vamos Subir, estou liderando a operação do Vamos Subir, que é um projeto social e sem fins lucrativos, e sigo na minha trajetória de alguma forma, deixar algum impacto para a sociedade. É basicamente isso. Muito bom. Gente, Flavinho falou duas coisas que eu achei muito interessante, tá? Ele está, né, hoje na Zoom. Ele usou um termo muito bom e eu acho isso muito, muito válido, essa correção que ele fez aí, muito sábia. E Flavinho, você falou sobre o seu projeto social. E eu achei isso muito interessante, porque ele me impactou pessoalmente, né? E eu queria que você pudesse falar só um pouco sobre o seu projeto. Hoje, o que é o Vamos Subir? Boa, o Vamos Subir, ele é um projeto social sem fins lucrativos que ajuda jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos. A gente tem alguns programas que visam transformar esses jovens comportamentalmente falando e conectar eles com oportunidades de emprego. Quando você falou que o Vamos Subir de alguma forma te impactou, fico super feliz porque a gente tem impactado, né, com muita humildade a gente fala isso, mas vários outros jovens. Hoje são mais de 100 mil jovens no projeto, são vários executivos que já passaram e no final das contas o objetivo do Vamos Subir é ser um canal, uma plataforma, um projeto onde executivos eles podem retribuir para a sociedade. Se você parar para pensar na sua vida, na minha vida e na vida de várias outras pessoas, todo mundo foi ajudado em algum momento. Se a gente foi ajudado por alguém, a gente tem que voltar para a sociedade e falar, eu vou ajudar as pessoas. Então Vamos Subir, ele carrega essa missão e essa bandeira de ajudar as pessoas e retribuir para a sociedade um pouquinho daquilo que fizeram por nós durante a nossa jornada. Perfeito, Flávio. Perfeito. De coração. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo seu propósito em estar querendo ajudar essas pessoas.
Quando eu falei que eu fui muito abençoado por esse projeto, é que ao sair, eu tive uma experiência muito diferente do que é experiência com o cliente. Eu pude enxergar isso de uma outra maneira. E foi muito bacana estar com aqueles diretores, estar sendo treinado por eles e ver o quanto que eles se importam em ter essa experiência tão forte com esses clientes, né? Tem várias empresas hoje e o que o Vamos Subir passou para mim, junto com aqueles diretores, é que ao final o que vai mais importar é como que essa empresa está cuidando desses seus clientes. Então, muito obrigado por isso. Flavinho, eu queria que você pudesse contar, você falou quem é o Flávio, né? E eu queria que você pudesse contar um pouco essa sua jornada, né? Dos campos de futebol para uma startup de grande sucesso hoje. Eu vi alguns boatos e eu até queria que você confirmasse para a gente aqui se você realmente já jogou com o Lucas. Isso é realmente um fato, isso é um mito. Se você puder contar um pouco para a gente. Ó, só para quem está entrando aqui, eu vejo que tem algumas pessoas entrando que possivelmente estão ali no meu Instagram. Conta rapidinho o que vocês têm feito e relembra aqui a pauta da discussão, só para o pessoal entrar um pouquinho mais contextualizado com a sua pergunta. Perfeito. A gente sabe muito sobre a história do Flávio como executivo, mas poucos sabem da história do Flávio por trás das câmeras. Flávio, ele já foi um jogador de futebol, correto, Flávio? Posso Não, falar profissional? Mas conta da escola de inglês que vocês estão montando. Ah, perfeito, Aí eu conto perfeito. para o pessoal entrar contextualizado aqui. Perfeito. Então, gente, a Angle Language hoje, ela é uma escola de inglês, tá bom? Onde ela surgiu de algumas conversas com uns dos amigos, com uns dos sócios, onde eu pude perceber que esse mercado, ele é um mercado muito amplo e ele é um mercado essencial hoje para a vida de cada brasileiro. Eu tenho algumas coisas minhas pessoais, Flávio, que não vem isso ao ponto, mas eu tenho algumas insatisfações pessoais com o nosso sistema educacional. E eu percebo que as pessoas, elas precisam ser treinadas de outras maneiras. Eu percebo que precisa de uma reforma na questão da educação e entre outras muitas, mas a Angle Language hoje, ela veio com a intenção de fazer com que as pessoas possam ter a sua vida educacional, a sua vida profissional, a sua vida social melhor do que eles estão entrando na escola, tá? Nós não somos apenas uma escola de inglês que vai dar aulas para as pessoas e após isso vai estar deixando para elas se virarem. Nós queremos que essas pessoas possam entrar, aprender o idioma, ter o seu mindset diferente do que eles entraram e ter uma visão de mundo muito maior do que eles estão entrando. Nós sabemos que hoje o inglês ele é uma das ferramentas que mais vai estar abençoando as pessoas em várias áreas. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia e que eu, ao estudar essa área, fiquei sabendo. As pessoas, né, que tem aí, não é o inglês, mas um segundo idioma, ele combate com o Alzheimer. E isso eu não sabia. Uma pessoa que fala o inglês, ele tem um impacto em sua autoestima e em sua autoconfiança. Então, são alguns pontos como esses que me fizeram abraçar esse projeto e estar iniciando um projeto nosso, um projeto novo. Porque eu percebo que não é apenas aprender um novo idioma, mas sim é você redefinir o seu estilo de vida e ter melhorias em suas 4 esferas: espiritual, sua esfera profissional, pessoal e social.
Legal, muito bom, show de bola, parabéns. Respondendo a sua pergunta, eu joguei futebol profissionalmente até os 19 anos, então sim, eu joguei com o Lucas, joguei com vários outros jogadores, direto ou indiretamente. Continuo jogando bola, mais brincando, né? Você pode ver que eu não era tão bom assim, então eu estou seguindo uma carreira em tecnologia, mas eu parei de jogar, né, futebol profissionalmente aos 19 anos, quando eu parei para fazer um trabalho social voluntário idoso, onde eu passei 2 anos no Paraná, de alguma forma, tentando ajudar famílias, ajudando pessoas a terem mais fé, a terem mais propósito. E isso é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho. É o trabalho que, com certeza, trouxe a minha visão inicial do Vamos Subir, em retribuir e ajudar a sociedade. E, basicamente, depois que eu voltei desse trabalho voluntário, social e religioso, eu comecei a minha jornada profissional literalmente do zero. Literalmente do zero, onde muitas pessoas me ajudaram e potencializaram aquilo que eu faria. E uma das coisas que mais Aham. me ajudou a entrar no mercado de trabalho e começar a acelerar um pouco a minha carreira foi entender que eu era o dono da minha carreira, que eu era o responsável por tudo que aconteceria a partir dali, tendo ou não conhecimento técnico. E isso fez toda a diferença para mim, né? E entender que você decide o que vai acontecer daqui para frente, talvez é a primeira decisão que todo mundo tem que tomar. E a partir desse momento, muita coisa começou a acontecer. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Santo Digital, que depois eu me tornei sócio. Depois eu fui aprender inglês para fazer um movimento, trabalhar numa empresa maior, como a Salesforce, que era a empresa dos sonhos. Depois eu fui trabalhar na Zendesk. Então, uma breve produção, né? Nesse meio tempo casei, tive 2 filhos, minha família, todas as decisão, e é um pouquinho disso, bem em breve, né? Contando um pouquinho do Flávio. Eu tenho 29 anos e acho que é basicamente isso. Perfeito, Flávio. Muito, muito gratificante ouvir a sua história. E você falou que você viu no Paraná, né? Uhum. Em qual cidade foi? Maringá, enfim, Apucarana, várias cidades ali. Foi Missão Curitiba, não? Missão Londrina. Londrina. Quase. Eu fui Missão Curitiba. Legal. Boa. Perfeito, Flávio. Flavinho, para a gente poder dar entrada aí um pouco mais a fundo, eu me recordo que em um dos seus treinamentos você contou de uma história sua no elevador, quando você foi receber um prêmio. Eu não me recordo por qual empresa foi, mas eu sei que foi um prêmio muito importante para ti e também em sua empresa, e você teve que ir para os Estados Unidos, se eu não estou enganado. Você consegue contextualizar a gente melhor, explicar um pouco melhor isso, porque essa é uma história que eu achei muito, muito engraçada e eu acho que até eu faria igual também. Vou contar aqui. Então, só para contextualizar, pessoal, a gente está falando aqui de inglês, da importância do inglês na nossa vida. Eu não aprendi inglês, né, na minha juventude. Não tive essa oportunidade, ou talvez foco para aprender sozinho, porque é capaz, né? Toda pessoa é capaz de aprender de forma igual. Mas, resumindo, eu fui para os Estados Unidos, eu era sócio dessa empresa chamada Central, e a gente ganhou um prêmio global da Google. Nós éramos um parceiro da Google. Essa empresa ainda é um parceiro da Google. E nós ganhamos um prêmio, o principal no mundo, a divisão e a área de inovação. Só que a curiosidade veio é que antes, né, eu estava ali em Vegas, alguma coisa assim. E, pô, tinham, sei lá, 5.000 pessoas, né, nesse evento, né? E a grande maioria estava hospedada no hotel. E, pô, era super complexo pegar um elevador, né, no dia a dia, porque, cara, tinham 5.000 pessoas ali. Então, era, assim, super trânsito, né? Demorava, né, do 15º andar até lá embaixo, sempre demorava bastante. Resumindo, fui pegar um dia o elevador, né, 15º andar, ele foi para o 13º, 14º e ficou o presidente da Google. E, pô, eu não falava inglês, né? Eu tinha, sei lá, 3, 4 frases ali prontas. Hi, how are you? Nice to meet you, nice to meet you too. E entrei, só que, pô, cheio de gente nesse hotel. Vai dar 2 andares, um andar? Entra gente, acabou, a gente corta o papo, né?
E aí ele entrou e eu falei, pô, hi, how are you? Nice to meet you too, Flávio, blá, blá, blá. Resumindo, né? Começou 12º, 11º, 10º e ninguém, né? Entrando ali no elevador, não parando, né? E aí, de repente, acabou todo o repertório de inglês. Quando acabou esse repertório de inglês, eu peguei o telefone, né? Não estava no modo avião, mas não tinha sinal, estava dentro do elevador. E aí eu, enfim, peguei o celular, né? Alô, tudo bem? Tô descendo. Enfim, sozinho, 1 minuto até lá embaixo. E aí, quando chegou lá embaixo, ainda falou, depois a gente, né? Dando isso de que depois a gente se fala e tal. Perdi uma super oportunidade porque não falava inglês, né? Flavinho, deixa eu entrar só mais uma pergunta dentro dessa história. Tá bom. Se você tivesse ali seu inglês naquela circunstância, teria alguma pergunta em específico que você faria para aquele diretor da Google? Não, eu não sei se eu teria alguma pergunta específica, mas se Aham. tivesse hoje, né, com a maturidade que eu tenho, eu perguntaria como me diferenciar no mercado de trabalho, como escalar a minha empresa, que naquele momento era sócio, como potencializar a minha carreira, várias coisas nessa linha, né? Mas eu acho que o grande Perfeito. ponto é o que eu perguntaria, mas as oportunidades que eu Se, deixei se foram. ter a partir dali, ou a oportunidade que eu perdi de aprender alguma coisa com esse cara, né? Então, para Perfeito. ele, talvez ele não lembre, mas eu lembro, né? E eu E lembro eu mais, também lembro. não por uma, mas não por uma história engraçada que é, e que, enfim, ali para mim foi um Aham. super divisor de águas para aprender inglês, mas a oportunidade que eu deixei, né, de absorver alguma coisa dele, porque eu não tinha as competências para me comunicar com ele. Perfeito. Flavinho, depois desse ocorrido todo, né, eu me recordo que você deu uma pausa ali, você percebeu que inglês era essencial em sua vida, em sua questão profissional, e você deu uma pausa, né, ao Brasil e foi para os Estados Unidos aprender inglês, correto? Correto, correto. Depois disso eu me organizei, eu era sócio de uma empresa, discuti internamente como eu poderia fazer isso. O dia a dia não me permitia, não que não me permitia, mas assim, a agenda era bem complexa para aprender no Brasil. Eu falei, cara, Uhum. casar, totalmente focado no trabalho, eu preciso de uma imersão, né? Fui muito abençoado e tive muita sorte de ter muita gente boa que me apoiou e na conversa que eu tive com o meu antigo sócio, eu falei, cara, vai, né? E aí eu consegui fazer esse movimento e fiquei 1 ano e pouquinho nos Estados Unidos trabalhando no horário do Brasil. Então foi uma fase onde eu tive que me desdobrar muito para conciliar o horário do Brasil com o horário dos Estados Unidos. Então acordava, pô, 4 da manhã, dependendo do fuso horário, 3 da manhã, que era 9 no Brasil. Então eu tive que me desdobrar de fato. E aí eu tive a oportunidade, depois do trabalho, depois do horário comercial brasileiro, ir para a escola, aprender e estar ali imerso numa cultura diferente. Então, eu aprendi inglês e com certeza isso tem me ajudado muito no mercado de trabalho hoje em dia. O inglês para mim foi um divisor de água. Perfeito, Flavinho. Com a sua última resposta aí, que você falou que o inglês ele abençoou muito sua vida. O que é que você hoje, você consegue perceber que o inglês trouxe de coisas boas em sua vida? O que foi que aprender inglês deu alguma diferença em sua vida? Não, totalmente, assim, isso é indiscutível, tá? O pessoal que fala que inglês não é importante, assim, tem zero visão do que é o mercado de trabalho e das oportunidades que se expandem, né, e são postas para quem aprende inglês. Eu acho que tem duas coisas super importantes. Eu tinha uma vontade muito grande, um sonho de trabalhar numa empresa global como a Salesforce na época. E isso me abriu inúmeras portas. Uma, para trabalhar na Salesforce. Quando você trabalha uma empresa global, tem várias coisas que podem acontecer. Nesse caso, potencializou muito financeiramente o meu trabalho. Então, financeiramente, várias portas se abriram porque eu comecei a atuar numa empresa a nível global. A segunda Uhum. coisa é que quando você aprende inglês, a sua geografia ela é quebrada. Você começa a acessar conteúdos e a se
conectar com pessoas que eventualmente você não se conectaria porque você não tinha inglês. Então hoje os conteúdos que eu consumo, as pessoas que eu tenho acesso, até mesmo via LinkedIn ou qualquer coisa do tipo, aí cada um tem uma estratégia de carreira, se expandiu demais. E o inglês é a língua primária do mundo. Então, assim, se você vai para outros países, se o inglês ele não é o primário, ele é o secundário. Então, isso te abre, né, uma expansão geográfica de cultura, de absorção de conhecimento, de conexão com pessoas, que você não vai ter se você tiver limitado à língua portuguesa. Claro que, né, só de falar o português bem tá ótimo, né, mas a gente precisa olhar para um avanço e para melhorar a nossa carreira. Então, para mim, o inglês potencializou demais nesses dois fatores, né? Financeiramente, nos trabalhos em empresas que naturalmente vão pagar mais por um skill ou até por ter um negócio global. Dois, a conexão com pessoas, conteúdos e situações em que o inglês ele é essencial. Perfeito, Flavinho. Muito, muito, muito bom. Flavinho, de acordo com tudo que você falou, tá? Que foi coisas muito, muito boas mesmo. Quando nós entramos hoje para procurar por vagas de emprego, a cada tempo que passa, a gente percebe que o inglês ele se torna um requisito básico, né? Antigamente, inglês era um diferencial muito grande e hoje ele acaba sendo apenas um requisito básico. Por que você acredita aí, sendo um dos executivos da Amazon e tendo uma visão Da a Amazon mais longo... Zoom. Perdão, do Zoom. A concorrência aqui não pode, né? Não pode errar nunca. Do Zoom, desculpa. Como que você percebe que o inglês ele está sendo um requisito básico e não como antigamente um diferencial? Entende, não? Eu até acho, assim, faz sentido o pessoal falar, pô, mas não é mais diferencial, é requisito básico. Eu até concordo, mas na prática, ainda assim é um diferencial. Se você pega a porcentagem da população que fala inglês, Sim, então ainda assim é um diferencial. Tudo vai depender de onde você quer atuar em termos profissionais. Se eu falar, né, que eu quero atuar numa empresa americana, numa empresa internacional, é requisito básico, não é diferencial. Diferencial é ter o aham, espanhol, é ter o francês, é ter japonês, chinês ou qualquer coisa do tipo. Mas numa sociedade brasileira predominantemente que fala um único idioma, que é o português, ainda assim eu acho que é um diferencial e uma vantagem competitiva. Só que o ponto aqui que eu quero trazer, Marcos, é que esse diferencial ou requisito básico não tem sido só importante para conseguir um emprego, mas em muitas situações para você se desqualificado de um processo seletivo. sim. Muitas vezes a vaga nem exige o inglês, mas como o cara fala inglês e você não, aquilo se torna um critério de corte. Então o inglês ele é super importante para que você comece, de novo, a expandir os horizontes e as potenciais possibilidades de atuação na sua carreira e na sua vida. Tá? Isso para mim, é super importante. Perfeito. Gente, só trazendo um dado estatístico e comprovado pelo que Flávio falou, tá bom? A gente está hoje em torno de mais de 200 milhões de brasileiros. Desses 200 milhões, menos de 5% da população brasileira se considera fluente no inglês. Então, isso que o Flávio ele está falando, isso é algo muito importante, né? Eu nunca trabalhei em uma multinacional como o Flávio. A experiência que Flávio tem é uma experiência muito vasta nessa área, por isso que eu quis que ele fosse um dos primeiros para estar, né, fazendo essa live com a gente, para poder trazer essa importância do inglês dentro da área corporativa. Flavinho, muito, muito obrigado mesmo. E deixa para a gente poder ter nossos últimos 5 minutos. Qual é a visão, e aí é você com você mesmo, tá bom? Qual é a visão que Flávio
ele tem em sua vida se não tivesse o inglês? Como que seria a sua vida sem ele? Putz. Eu acho que uma coisa que você falou é super importante, né? A autoconfiança, o bem-estar contigo. Eu já participei de calls antes de aprender inglês, né? Reuniões que eu não falava inglês. Eu me saía, putz, me sentindo super mal por não entender capaz de agregar valor ali para as pessoas ou ser parte da discussão. Eu acho que a minha vida sem inglês seria uma vida totalmente diferente. A verdade é que o inglês ele abriu portas. Isso não significa que se você fala inglês e não é um bom profissional, assim, esquece, não vai ter sucesso, né? Aham, sim. Mas eu acho que muitas das oportunidades e experiências que eu tive na minha vida de interação e de imersão e experiências só aconteceram pelo inglês, né? Basicamente isso. Então, com certeza, eu acho que eu seria um profissional dedicado, um profissional que teria sucesso naquilo que eu me propusesse a fazer, mas com certeza não seria nessa escala, e não estou falando que eu tenho sucesso numa escala gigantesca, mas eu estou falando de uma atuação numa empresa que, particularmente, é uma das empresas mais importantes do mundo, principalmente em dias como pandemia, né? Em dias Sim. pandêmicos como o que a gente vive. Então, acho que seria uma carreira legal, seria, puxa, muita coisa boa, mas não seria executando ou acessando tanta pessoa boa como hoje eu tenho acesso graças ao inglês e vários outros fatores que foram potencializados por uma porta de entrada que era o inglês, que era um corte de entrada ou não, né? Então, acho que seria mais ou menos nessa linha. Você acha, Flavinho, que em sua vida o inglês ele te abriu mais portas ou ele te facilitou mais? Não, o inglês ele abriu portas. Ele abriu portas. Note que o meu dia a dia é com a América Latina, né? Então eu falo português, cara, 90% do meu dia é falando português, 10% é falando inglês. Então, nesse caso, me abriu portas, né? Por um outro lado, tem várias reuniões super importantes que eu estou falando inglês. Então, isso é super importante. Então, a minha estratégia inicial, principalmente, Marcos, se você me permite, eu aprendi o inglês básico, eu aprendi a me comunicar e eu me especializei muito em entrevistas, em frases e palavras de business que me ajudaram muito a ir bem nessas entrevistas. E aí, ao longo do tempo, eu venho evoluindo o meu inglês. Então, é basicamente isso. Perfeito. Só mais um dado comprovado, tá, gente? Esses dados você pode estar colocando no Google, pode estar pesquisando. Isso não é Marcos que está falando, isso é estudos comprovados. Se eu não estou enganado, esse estudo veio da Cato, né, que é uma forma de você conseguir enviar o seu currículo para várias empresas de uma forma mais fácil. Eles têm esses números, né, em questão de salários e estatísticas e essas coisas todas, e eles mostraram que as pessoas que falam inglês, eles têm possibilidade de ganhos de 60% maiores do que as pessoas que não falam inglês, né? Então, pensa vocês, na área que vocês estão hoje, ganharem mais do que 50%, se isso iria ajudar vocês. E fora como o que Flávio falou, né? As portas que vão se abrindo, isso não tem a questão de ter como você porcentualizar essas coisas. Flavinho, eu tenho mais duas perguntas para ti. E uma você talvez tenha que pensar um pouco. Mas eu queria que você, nesse momento, Flávio, né, pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui nessa live, sua mesmo, pessoal, sabe? Assunto aberto, tema aberto, você tem total liberdade em falar aí o que é que você quiser falar. Eu Boa. acho que. Acho que super, super simples, sem também estender demais, o Marcos. Eu acho que vai muito de encontro com o que eu falei no início, onde todo mundo tem que tomar para si a sua carreira, tomar para si o protagonismo. Eu sei que muito que fala sobre isso, pois elas mudam quando você toma essa responsabilidade. A gente está falando de inglês e a gente começa a talvez olhar para o lado e falar, pô, o cara fala inglês, eu não falo inglês. E aí acho que a grande mensagem aqui é o seguinte, não adianta se comparar. Do mesmo jeito que você Sim.
para pessoas que falam inglês, né? Eu falo inglês, eu olho para frente, tem pessoas que falam espanhol, francês e eu não falo, né? Do outro lado, tem pessoas que não têm o que eu tenho, né? Então acho que a comparação ela nunca é positiva, né? Se você for comparar, né, ou se comparar com alguém, olha para quem está pior. Esse é um pouquinho do que eu tenho para falar. No final das contas, todo mundo tem a possibilidade de executar e conquistar e fazer o que quiser. Então, no tema livre, é mais ou menos isso que eu queria falar. Perfeito. Agora vem a pergunta, hein? Flavinho, você tem só uma frase. O pessoal tá falando que tá travando aqui, né? Eu vou dar Eu te uma ouço bem. esperar um pouco para poder pegar Eu tô bem aí essa. falando para mim, para o Marcos. Aí é que a pergunta, tá travando para mim, né? Tá travando o Flávio ou tá travando você? Pra gente saber onde é que tá o problema. Para mim tá travando você também. Eu não sei para as pessoas, Boa. né? Mas para mim tá você travando. Mas beleza. Flavinho, você tem só uma frase, cara. E essa frase, ela vai estar passando para todas as pessoas do mundo. Só que essa frase, Flávio, ela vai estar impactando muito forte os seus filhos, cara. Qual frase seria essa? Boa. Essa é uma frase da Michelle Obama, tá? Não é minha. O sucesso ele não tem nada a ver com o dinheiro que você tem, conquista ou fez, e sim com o impacto que você tem na vida das pessoas, o legado, né? O que você deixa para as pessoas. Acho que essa seria a frase e é o que eu tenho como mantra e como guia na minha vida. Não adianta você estar bem, não adianta você evoluir, não adianta você progredir se as pessoas ao lado não estiverem bem e se você não deixar nada de positivo para ser continuado depois que você passar por essa jornada terrena que a gente chama de vida. Então é um pouquinho do que eu deixaria. Meu nobre, muito obrigado de Eu, coração, de verdade mesmo. Foi muito bom ter esse papo com você e aprender um pouco mais com sua experiência e com a sua mensagem, de verdade mesmo, tá? Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, pelo tempo de vocês, tá bom? Como uma recompensa, né, pelo tempo de vocês, nossos cursos, eles estão com preço de lançamento, tá bom? E para as duas primeiras pessoas, nós vamos estar isentando a taxa de matrícula, tá? Então o site está no perfil da escola, podem ir lá. Qualquer dúvida, podem mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Instagram, pode ficar à vontade. E Flavinho, por você, mais uma vez, eu, que, obrigado. eu que E qualquer agradeço. coisa que você precisar, pode Ó, contar comigo, querido. na próxima a gente fica mais tempo, tá bom? Tranquilo, já ajudou bastante. Você é fera, cara. Tamo junto. Sucesso pra ti, tamo junto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu nobre.